o mesmo Deus que deu a palavra para eles, vai dar para você também. E este nosso Deus, Ele é fiel, porque Ele sempre dá a palavra, não de acordo com os nossos interesses, mas de acordo com as nossas necessidades. E ao longo deste culto, Deus tem falado conosco, e a palavra que eu entendo que Deus está falando conosco, é que nós devemos perseverar. Mas quando a gente analisa o versículo, é claro que a gente não vai... Eu sei que tem aqui algumas pessoas, como o nosso irmão Alessandro, que é muito estudado na língua grega, na língua hebraica, no koiné, no latim e em outras línguas mais, e vários dos nossos irmãos. Mas esta palavra perseverar me chamou muito a atenção. E eu gostaria que os irmãos repetissem comigo uma palavrinha no grego. Hiponemo. É uma palavra grega. Às vezes, quando os pregadores pedem para a gente repetir, a gente fica meio assim desconfiados. Que palavra é essa que eu vou repetir? Mas os irmãos podem ficar descansados, que eu sou aqui da casa, tem aqui meu pastor para puxar minha orelha depois. Mas se você puder repetir esta palavrinha comigo, hiponemo. Você pode repetir isso? De novo? Hiponemo. Sabe o que quer dizer isto? Persistir. Essa é a palavrinha no grego para o verbo persistir. Perseverar, insistir, não sair. Aliás, no grego essa palavra quer dizer não sair de baixo, resistir, esperar, continuar, insistir. E Deus está nos falando nesta noite que a luta pode ser muito grande, mas você deve perseverar. Deus está nos falando nesta noite que a vitória pode parecer estar muito longe, mas eu e você devemos perseverar. Deus está nos falando nesta noite que a perseguição pode estar sendo muito grande, mas eu e você devemos perseverar. E perseverar é muito mais do que continuar fazendo aquilo que nós já estamos acostumados. A gente sabe que a igreja que persevera é a igreja que persevera em oração, é a igreja que persevera na comunhão, é a igreja que persevera na doutrina, é a igreja que persevera no partir do pão. Mas perseverar é muito mais do que continuar fazendo o que estamos fazendo. Perseverar, no sentido grego da palavra, é continuar fazendo o que nós estamos fazendo, mesmo sendo submetidos à pressão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque uma coisa é nós fazermos o que estamos fazendo quando tudo vai bem, quando estamos recebendo apoio, quando temos todo o recurso do mundo, quando temos saúde para dar e vender. Agora, quando nós somos submetidos à pressão, aí é exatamente aquilo que as irmãs acabaram de cantar. É o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo tentando oprimir e a igreja de pé. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. Falta pão, falta água, mas a igreja está de pé. O governo oprime, mas a igreja está de pé. A crise vem, mas a igreja está de pé. Aconteça o que acontecer, a gente continua fazendo as mesmas coisas. A gente continua orando, a gente continua perseverando, a gente continua adorando, a gente continua glorificando. Se lembra de Daniel? Os inimigos de Daniel disseram assim: a gente vai pegar ele, a gente vai derrubar ele. Vamos ver na lei do Deus dele se existe alguma coisa para a gente derrubar, porque a gente já avaliou a vida, o procedimento, a conduta, e a gente viu que esse homem aí é muito íntegro, esse homem é muito honesto. Tem que haver alguma coisa na lei do Deus dele que faça com que a gente possa derrubá-lo. Pesquisaram, leram a Bíblia.
Tem gente que lê a Bíblia só para te derrubar. Mas o Senhor está te vendo, o Senhor está te observando. O Senhor conhece a tua integridade. O restante da história os irmãos já sabem. Inventaram uma lei que todo mundo deveria se curvar diante da estátua do rei. Mas sabe o que aconteceu? É o mundo se curvando e a igreja de pé. A igreja permanece de pé. Daniel permaneceu de pé. Daniel não se curvou. E os fofoqueiros do rei, porque sempre tem, foram correndo para o rei e disseram: rei, você levantou um edito, você mandou que todo mundo se curvasse e Daniel não se curvou. Para resumir a história, diz a Bíblia que Daniel não se curvou, ou melhor, não buscou as coisas ao rei, buscou a Deus. A Bíblia diz que Daniel, como das outras vezes, buscou ao Senhor. Em outras palavras, Daniel já estava acostumado a orar. Daniel já estava acostumado a buscar a face do Senhor. Muitos de nós só buscamos quando a luta aperta. Muitos de nós só buscamos quando a necessidade, quando a crise se põe diante de nós. Mas diz a Bíblia que Daniel, antes da crise, antes da perseguição, antes da afronta, ele já estava orando, ele já estava buscando. Quando a crise chegou, quando a afronta chegou, quando a luta chegou, quando o inimigo chegou tentando derrubá-lo, onde é que estava Daniel? Estava buscando, estava implorando a face do Senhor. Então ele buscava a Deus na bênção, mas também buscava a Deus na luta. Ele adorava a Deus na bonança, mas ele também adorava a Deus na crise. Ele perseverava. E a palavra perseverar, ela tem uma ligação direta com o sofrimento. Quando a gente olha a igreja primitiva, quando a gente lê que a igreja perseverava, nós analisamos o contexto desta perseverança e a gente vê que Jerusalém estava numa situação tremenda. Jesus acabou de ser morto, mataram o líder. Talvez eles mataram dizendo assim: a gente vai matar o líder e esse povo vai se dispersar. Mataram o líder e o povo ficou mais unido do que nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco eles pensaram: vamos matar um dos trabalhadores deles. Mataram o diácono. A igreja ficou mais firme do que nunca. Daqui a pouco eles pensaram: não, vamos matar um dos pastores. Mataram Tiago. A igreja ficou mais firme do que nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais o inimigo perseguia, mais a igreja perseverava. Quanto mais o inimigo fazia pressão, mais a igreja perseverava. E é assim a vida do crente, é assim a vida do servo de Deus. A pressão está muito grande, a pressão está muito forte, mas você vai perseverar na presença do Senhor nosso Deus. Durante 300 anos, o diabo levantou imperadores romanos para perseguir a igreja. Mas um certo pastor muito sabiamente disse que a igreja é como um omelete. Quanto mais você bate, mais ela cresce para a glória de Deus. Assim é a minha e a tua vida. Quanto mais luta, mais crescimento. Quanto mais prova, mais comunhão com Deus. Quanto mais pressão, mais resistência. E Deus quer que rapidamente nós entendamos. Deus quer que nós venhamos a resistir. Deus quer que nós venhamos a perseverar mesmo em meio ao sofrimento. Jesus uma certa vez enviou os 12 e disse assim: olha, vocês não fiquem alegres porque vocês vão ser perseguidos.
Vocês serão entregues aos governadores, aos imperadores, e quando vocês estiverem diante deles, vocês não fiquem preocupados com o que vocês devem falar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar todas as palavras, mas fiquem atentos a uma coisa: sereis perseguidos por todas as gentes, por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados. Por causa do nome de Jesus, os demônios são expulsos. Por causa do nome de Jesus, nós temos vitória nas nossas lutas. Mas também por causa do nome de Jesus, nós somos perseguidos. Mas Jesus, complementando esta palavra, ele diz assim: mas aquele que perseverar até a morte, este será salvo. Então o segredo é perseverar mesmo embaixo de perseguição. O segredo é perseverar mesmo embaixo de sofrimento. E quando nós falamos de sofrimento, precisamos entender que existem pelo menos 3 tipos de sofrimento. Existe aquele sofrimento fruto de uma semeadura mal feita. A pessoa semeia intriga, semeia ódio, semeia desventura, ela vai colher sofrimento para a vida dela, ela vai colher vento para a vida dela. Mas existe ainda um segundo sofrimento, que é oriundo dos problemas normais da vida, pelo pecado de Adão. Adão pecou e trouxe para a humanidade o sofrimento, a doença, o desemprego, a crise, etc, etc. Mas existe ainda um terceiro sofrimento, que é o sofrimento pelo amor ao Evangelho, é o sofrimento pelo amor ao nome de Cristo Jesus. E para este sofrimento Deus já tem a fórmula, para este sofrimento Deus já tem a solução, para este sofrimento Deus já tem a capacitação para a sua vida. Você vai resistir, você vai perseverar, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. No mundo, com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte e poderoso do Senhor nosso Deus. Você precisa perseverar. Hoje em dia, quando alguém é consagrado ao ministério, geralmente as pessoas pensam nas glórias da consagração. Eu vou ser reconhecido, eu vou pregar nos grandes congressos, eu vou pregar nas grandes igrejas, eu vou ser visto pelos homens, vai acontecer isso, aquilo ou aquilo outro comigo. Mas quando a gente vê o verdadeiro motivo, o verdadeiro propósito da chamada de Deus na vida do homem, a gente percebe que Deus não nos chamou simplesmente para sermos reconhecidos, simplesmente para termos notoriedade. Isto aí é consequência do dia a dia, mas o verdadeiro propósito pelo qual Deus nos chamou é para pregar a sua palavra, é para falar do seu amor, é para resgatarmos almas da perdição eterna. Foi por isso que quando Deus falou com Ananias, Deus disse assim: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e você vai encontrar Paulo, ele está orando, aleluia, você vai entrar lá e vai orar por ele. E Ananias ficou turbado: Senhor, este homem tem perseguido a tua igreja, tem perseguido o teu povo. E Deus falou: não, Ananias, não esquenta a cabeça com isso não, porque eu já fiz uma transformação no coração e na mente daquele homem. Ele não é mais um perseguidor, ele agora é servo, ele agora é humilde. Ananias, vai lá, ora por ele, e eu hei de mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Essa foi a chamada do grande apóstolo, o grande fundador de igrejas, o homem que falava diversas línguas, o homem que foi o grande missionário do Novo Testamento. Quando a gente pensa em Paulo, a gente só pensa nas glórias, o maior escritor do Novo Testamento, o maior fundador de igrejas, mas também depois de Jesus, foi um dos que mais sofreu pelo amor do Evangelho. Ele sofreu sim, mas ele resistiu, ele sofreu sim, mas ele perseverou até o dia que ele pôde dizer:
combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, eu persisti, eu perseverei. Agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que persistirem, a todos que perseverarem, a todos que suportarem, a todos que esperarem, a todos que glorificarem ao Senhor, mesmo em meio à tribulação e à pressão maligna. Deus nos chamou para resistirmos. 300 anos a igreja foi perseguida, e o diabo começou a ver que essa tática não dava certo. Aí o diabo foi e mudou a tática. Lá pelo ano 313, o imperador Constantino disse: a partir de hoje eu agora sou crente. Tem um ditado americano que diz: se você não pode com seu inimigo, você se junta a eles. E foi isso que o Império Romano fez no quarto século. Não dava para enfrentar a igreja, se uniu à igreja. Foi uma das piores coisas que aconteceu. Porque sabe o que isso nos mostra? A igreja de Pérgamo, a igreja que possuía um casamento, uma legalidade com o mundo, isso nos mostra que muitas vezes o nosso problema não é a perseguição, muitas das vezes o nosso problema é o tapinha nas costas daquele que a gente acha que é amigo ou que é amiga, mas não é amigo nem amiga, é simplesmente o enviado do cão para nos desestabilizar espiritualmente. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para nós nesta noite: resista, persevere. O inimigo, irmãos, ao longo da história introduziu na igreja muitas crendices, o inimigo introduziu na igreja muitas coisas do mundo, o inimigo introduziu na igreja muitas superstições, mas a igreja genuína, a igreja verdadeira, lavada e remida no sangue de Jesus, esta vai permanecer de pé, essa não vai deixar que o mundo entre na sua vida, porque ela já fez um pacto com o dono desta obra. Persista, resista, continue, persevere, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Irmão Roque, de que maneira eu devo perseverar? O versículo 46 nos dá algumas dicas. Ele não finaliza, mas ele nos dá algumas dicas. Veja o que diz o versículo: e perseveravam unânimes. Essa é a primeira maneira. Aí, irmão Alessandro, eu fui para o grego de novo, e unânimes, todo mundo sabe que unânimes é uma só ideia, um só ânimo, uma só opinião, e etc, etc, etc. Mas lá na raiz, no cognato, aquela coisa toda, unânimes quer dizer uma só alma. Unanimidade quer dizer uma só alma. Se é uma só alma, é uma só força. Se é uma só alma, é uma só ideia. Se é uma só alma, é um só propósito. Se é uma só alma, é uma só missão. E o que me chama a atenção nessa ideia é que a ideia de unanimidade nos dá pelo menos 3 lições. E a primeira lição: nenhum de nós faremos nada sozinhos. Eclésia significa uma assembleia de pessoas reunidas para tratar assuntos e decidir coisas. Quem decide não é as pessoas individualmente, quem decide é a assembleia, quem decide é a eclésia. Isso quer dizer o quê? Se a eclésia já decidiu caminhar para o céu, quem está caminhando no sentido contrário está fora da eclésia. Se a eclésia já decidiu fazer a vontade de Deus, quem estiver no sentido contrário está fora da eclésia, porque a eclésia, ela é
unânime, é uma só alma. Por isso que o próprio escritor nos diz: e era o coração e a alma dos que criam, e eles estavam juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira lição, a primeira ideia que a palavra unânimes nos transmite é a ideia de que ninguém vai fazer nada sozinho, ninguém é autônomo, ninguém é freelance, ninguém é independente na obra. Todos nós, dependemos do outro. Para chegarmos no céu, nós vamos chegar juntos. Para fazer a obra aqui na terra, nós vamos fazer juntos. É um ajudando o outro. O mais forte ajuda o mais fraco, o mais inteligente ajuda o falto de inteligência, o que tem mais recursos ajuda quem tem menos recursos, mas nós vamos chegar juntos no céu para a glória do Senhor. A segunda ideia que unanimidade ou unânime nos transmite, louvado seja o nome do Senhor, é que a ideia, o propósito, a missão não precisa necessariamente ser a minha. Os irmãos entenderam? Porque às vezes a gente acha assim: olha, o povo tem que ser unido, mas só vale se for unido comigo. Se for unido com Alessandro, não vale. O povo tem que fazer a obra, mas só vale se for do meu jeito. Se for do jeito do irmão José Carlos, não vale. Não. A palavra unanimidade quer dizer que não importa de quem é a ideia, o importante é que nós devemos perseverar. E a coisa mais difícil na história da humanidade é nós perseverarmos na ideia de outra pessoa. É por isso, por exemplo, que o nosso Brasil, ou o nosso governo está aqui, o nosso vereador, ele sabe muito bem disso, que toda hora troca prefeitura, troca governador, troca presidente. Aí as obras que o primeiro começou, se o próximo que ganhar for de outro partido, o outro fala assim: não vou dar continuidade não, porque isso não interessa, eu agora tenho outros projetos, eu tenho uma outra ideia. Aí começa a se gastar dinheiro numa outra ideia, e a ideia anterior fica lá para trás. Aí daqui a 4 anos o outro se levanta com uma terceira ideia, aí a ideia do primeiro e do segundo fica para trás, e assim por diante. Não, na igreja não é assim. Na igreja, na eclésia, a ideia é de Jesus. Ele já teve a primeira ideia, então simplesmente a gente obedece, simplesmente a gente vai seguindo a ideia que ele nos trouxe, a ideia que Jesus nos trouxe. Isso me faz lembrar os discípulos no caminho de Emaús. Eu sei que você já conhece essa história, que a igreja estava reunida, se preparando para ir para a Judéia. Aí, 2 discípulos vão lá para Emaús. Emaús era uma vila tranquila. O resto da história você já conhece. Você também já sabe que Jesus se aproxima daqueles 2. Fala assim: rapaz, vocês estão indo para onde? Você não sabe? Você é turista aqui? Não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus Nazareno, homem poderoso em palavras e obras, salvou, curou, libertou, transformou. Nós éramos seus discípulos. Só que já faz 3 dias. Ele falou que ia ressuscitar e nada aconteceu. Alguém até falou que viu, que não viu, mas a gente não tem certeza de nada. Eles estavam fora da eclésia. Eles estavam caminhando por um caminho que a igreja não estava caminhando. Agora pasmem. Desobedientes, caminhando por um caminho que não era a proposta de Deus. Sabe quem é que aparece? Jesus. Como é que a gente vai entender isso? Eu acho que Jesus apareceu no caminho de Emaús para nos fazer entender que a presença dele é para resgatar, a presença dele é para consertar. Mas por que isso? Porque às vezes a gente fica assim pensando: mas como é que o fulano de tal é tão usado por Deus e é tão desobediente? Deus se manifesta na vida dele, na vida dela, de forma tremenda. É porque Jesus está ali que nem com aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, dizendo: olha, eu quero usar vocês, mas vocês estão indo pelo caminho errado. A proposta não é esta, a missão não é esta. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que de repente, no partir do
pão, eles reconheceram a presença de Jesus e voltaram correndo para a eclésia. Olha, a gente estava fora, mas a gente quer estar dentro, a gente quer reconhecer o senhorio, a soberania de Jesus. Unanimidade quer dizer concordar com a ideia que já foi dada, e a ideia que foi dada é a ideia de Jesus. Mas o versículo continua dizendo: perseveravam unânimes todos os dias. Glória a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Mas é muito mais do que isso. Deus está nos dizendo neste versículo que nós devemos começar bem e terminar bem. Tem gente que começa bem, mas não termina bem. Se lembra dos crentes da Galácia? Paulo escreveu para eles e disse: olha, e perguntou: quem vos fascinou, que tão depressa abandonasses o evangelho da graça que eu vos preguei? Vocês começaram no Espírito, dizia Paulo, e terminaram na carne. Começaram na obediência e terminaram na desobediência. Começaram na eclésia e terminaram no mundo. Começaram pelo Espírito e acabaram na empolgação. Se eu mesmo, um anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho, que seja considerado anátema. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Agora Deus nos chamou para começarmos bem e terminarmos bem, porque Ele promete estar conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu já vou fechando a minha Bíblia, porque embora hoje seja festa, amanhã um monte de gente trabalha. O versículo continua dizendo assim: perseverando unânimes todos os dias no templo. Você já parou para pensar que naquela época a gente não tinha assim uma igreja construída? Não tinha Assembleia de Deus Batista Presbiteriana, não tinha nada disso. Esse templo que a Bíblia está dizendo era o templo lá de Jerusalém, era o templo onde os judeus adoravam a Deus. Mas deixa eu lembrar uma coisa para os irmãos. Jesus disse que os judeus não perseveravam, ou não perseveraram, porque eles louvavam e adoravam a Deus com os seus lábios, mas o seu coração fugia para longe de Deus. A Bíblia diz que quem frequentava o templo também eram os fariseus, que lá no período interbíblico começaram com uma boa intenção, começaram bem, mas acabaram mal, eram frequentadores do templo. A Bíblia também vem nos dizer que muitas vezes os saduceus estavam no templo. Enquanto os fariseus eram preocupados com os interesses religiosos, os saduceus eram preocupados com os interesses políticos. Porém, eles também começaram bem e terminaram mal. Quando a Bíblia diz que eles perseveravam, que a igreja perseverava unânimes todos os dias no templo, a Bíblia está nos dizendo que eu e você precisamos perseverar, mesmo em meio a um ambiente hostil, mesmo em meio a pessoas que resolveram simplesmente não perseverar, mesmo em meio a pessoas que simplesmente se desviaram da presença de Deus. E às vezes você está na sua casa, sozinho, apenas você evangélico, apenas você servo do Senhor, e você precisa perseverar na presença de Deus. Às vezes você está num culto que alguém está dizendo assim: mas que culto chato, que culto frio. Mas você internamente, você está bem com Deus, bem com a sua igreja, e você sente a presença de Deus, e você simplesmente persevera diante do Senhor. Isso quer dizer que para eu e você perseverarmos, nós não dependemos do ambiente externo. A igreja perseverava no templo e também nas casas, mas quando expulsaram eles do templo, quando expulsaram eles das casas, a história nos diz que eles desceram para as catacumbas, e ali nas catacumbas eles continuaram perseverando, eles continuaram louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor. Deus vai te fazer perseverar onde muitos já desistiram. Deus vai te fazer vitorioso onde muitos já são derrotados,
porque o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Então persevere, mesmo em meio à pressão, persevere, mesmo se o ambiente for hostil, persevere, mesmo se ninguém conseguir ver nenhuma perspectiva de vitória, continue perseverando, pois aquele que persevera vê a vitória que está além do sofrimento. Deus nos abençoe nesta noite. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe as nossas irmãs. Continuem perseverando, continuem fazendo a obra do Senhor nosso Deus.